E aí, pessoal? Hoje eu vou fazer aqui uma questão de física. Ela, ela é sobre o movimento vertical e ela parece assim bem interessante a resolução aqui que eu pensei. Então, uma partícula de massa m cai verticalmente sob a ação da gravidade e de uma força de resistência proporcional à velocidade. Então, só para dar uma ideia, vai ter aqui uma partícula, ela vai cair com a ação da gravidade, no caso, peso, né? E de uma força de resistência, no caso, seria esse kV, né? Aqui, né? Esse kV. E, então, diz assim, que massa vezes dv/dt, no caso, derivado, tem relação com aceleração, igual a massa vezes gravidade menos kV, em que a velocidade zero é igual a zero. No caso, ela vai estar em uma bancada, alguma coisa assim, vai ser lançada, ela vai adquirindo velocidade. Só que, ó, como essa força de resistência diz que ela é proporcional à velocidade, quanto mais velocidade tiver, mais resistência. Eu não sei se você pensou nisso, mas quando ele vai chegar num ponto que essa força de resistência vai se igualar com esse vetor de baixo, P igual a mg, e vai acabar virando um MRU, né? No caso, vai atingir a velocidade máxima com a condição que o tempo é grande. Tá. Enquanto a expressão para a velocidade em função do tempo. Então, eu vou começar pensando num caso mais simples. Pensar no caso sem resistência do ar. No caso sem resistência do ar que, assim, quando tiver resistência do ar, esse vetor não vai existir e vai ficar mais fácil de, inicialmente, de entender a situação. No caso, essa força resultante, ela é igual a massa vezes a aceleração. No caso, essa força resultante é massa vezes a gravidade, é igual a massa vezes o dv/dt, no caso, a aceleração. E daí pode cortar aqui. Deixa eu pegar aqui a caneta. Daí, em relação a esse caso, ele seria assim, ó. Ele só teria... Só vou deixar bem desenhadinho aqui. E aqui o peso, né? Massa vezes gravidade. Agora a gente chegou, ó. Que gravidade é igual ao dv/dt. Então, eu vou escrever aqui que gravidade é igual a dv/dt. Como isso seria uma derivada, e o conceito de derivada tem a ver com quando a variação de x tende a zero, e não sendo zero, a gente pode multiplicar cruzado porque são infinitesimais. Então, a gente poderia pensar que dv, né? Vou deixar dv na frente que vocês já vão ver. dv é igual a g dt. Veja, só para poder ver bem. E agora, olha só. Vou deixar um aqui, né? Porque se você for integrar, então se você for integrar, no caso da velocidade zero até a velocidade, e no caso 1, dv, né? Porque quando você integra a operação linear para manter a igualdade, vai ser igual a integral do tempo inicial até o tempo final de g, né, que é da gravidade, então isso em respeito a t, isso em respeito a v. Aqui vai ter 1, então aqui vai ficar gt, aqui vai ficar, então vai ter o v, vai ficar o v, porque que tem aqui vai v menos v0, então olha só, vai ficar v menos v0 é igual a gt, que vem aqui, porque dá em respeito a t, menos g0, no caso desse zero, porque ela vem do tempo inicial, zero. Então, olha só, se você for analisar essa situação, você chega que a velocidade, olha que interessante, igual a velocidade inicial, mais gravidade vezes o tempo. Isso tem a ver com a função da velocidade, do movimento do mRUV. Isso aqui. No caso, isso ele dá um gráfico bem mais conhecido, mas agora, só para poder entender melhor o problema isso aqui, né? Agora a gente tem que pensar diferente. Tem que pensar como é que seria
o caso com a resistência do ar. Então, assim, com a resistência do ar, a gente vai assumir, né, essa força contrária. No caso, força resultante é igual a massa vezes a aceleração. No caso, a massa vezes a gravidade, que é a resultante menos essa aqui, que é a força resistiva, o kV, que vai ser o vetor oposto, ele vai ser igual a massa vezes o que ele dá como aceleração, dv dt. Esse derivado. Então, fazer uma representação, fazer de outra cor vai ficar melhor. Então, assim, ó, no caso, vai ser assim. Aqui tem o kV e aqui tem o mg, né, o peso. E então, a gente vai ter que só pensar que dá pra dividir aqui os ambos lados por m, daqui vai ficar dv dt. Daí isso aqui vai dividir por m, vai separar aqui em duas partes. No caso vai ficar dv dt, ele é igual a gravidade menos o k sobre m, que ele veria aqui dividindo, né? Essa parte que, como já tá em relação a essa outra parte, vai ficar vezes a velocidade. Então isso aqui, deixa eu ajeitar aqui, a gente já teve esse resultado importante, e a gente vai pensar agora como seria a gente fazer a integração direta, só que se a gente for integrado do jeito que tá aqui, vai ficar bem complicado. Então tem que pensar. Peraí, acho que eu peguei aqui. A gente tem que pensar como tem o dv e o dt, a gente deixar separado um lado o tempo e deixar separado do outro lado a velocidade. Então, a gente tem que ir manipular. Então, por exemplo, aqui a gente tem o dv sobre dt e a gente pode pensar que vai ficar proporcional a gente jogar isso aqui embaixo, jogar aqui, e a gente vai ter que dv dividido por essa parte aqui, que a gente chegou no resultado anterior, que é g menos km vezes v, ele seria igual ao próprio 1 vezes dt. Que eu deixei porque quando for integrar isso aqui, por exemplo, a gente vai ter isso aqui, ó, integral de 0 até a velocidade final, que ele mencionou, no caso, de 1 sobre o g menos k sobre mv. No caso, isso em respeito, a gente vai ter integral de 0 até o tempo final, agora de 1 dt. No caso que é v, ó, que ele vai ficar 1 sobre g menos k sobre mv, porque como tá o du, a gente só faz 1 sobre isso vezes, que vai dar na mesma que isso aqui. Isso também só integrar. Então, ó, eu só integrei aqui em respeito a essas partes aqui. Só que pensa, vai ser bem difícil eu tentar fazer essa integral aqui direto. Essa integral aqui, ela já seria mais simples, porque ela, em respeito, só vai ficar o próprio t, né? O tf. Mas aqui, você tem que pensar em uma substituição. Então, deixa uma cor aqui. Então, acho que escrevi errado também. Substituem. Então, substituição. Então, porque eu vou substituir isso aqui por u, porque tem até como provar isso, que a integral de u sobre 1 vai dar o logaritmo natural de u. Então, substituição de variáveis. Que no caso, só escrevendo aqui que a integral de 1 sobre o du é igual ao linear de u, no caso o logaritmo de u na base e, base Euler, né, base e. No caso, a gente só vai substituir que g menos
K sobre M vezes V, ele é igual ao U. Assim a gente consegue fazer uma substituição. Então, alguns passos para você fazer isso é você pensar em como você vai fazer você vai derivar isso aqui, que você vai conseguir descobrir melhor esse resultado, porque você vai derivar isso aqui, e no caso para igualar você vai derivar em respeito a U. No caso, como que vai estar em relação a isso vai ser a velocidade, e a gravidade não vai importar. No caso, vai ficar só essa parte aqui que tem respeito à velocidade, menos K sobre M vezes a velocidade. Isso aqui seria igual ao du. E no caso, o dv, se você for jogar ele pro outro lado, a gente vai ter o menos m sobre k du. E assim, você pode agora pensar em como fazer esse processo. No caso, integral de 0 até u de 1 sobre u dv, ele é igual, no caso, como a gente já chegou nesse resultado aqui, ele seria a integral de 1 sobre u, no caso desse resultado, menos m sobre k du. A gente vai deixar isso aqui assistindo, que daí a gente vai conseguir fazer a operação certinha. No caso vai ficar o menos m sobre k, no caso a gente já vai ter a integral disso de du sobre u. E isso, quando a gente faz a integral de 1 sobre u du, né, a gente vai ter, no caso, o menos m sobre k. Isso vai dar o ln. Isso vai ser do u inicial até o final. E no caso, a gente já sabe que lá de antes o u ele é g menos k sobre mv. Então u é igual a g menos k sobre mv, em que percebendo, a gente tem que o inicial é a gravidade, enquanto isso o final é esse g menos k sobre m, no caso velocidade final, o máximo que ele vai conseguir. E então, acho que eu vou fazer aqui que, então, se você for dar continuidade, vai dar aqui o menos m sobre k, ele ln de u. No caso, eu só vou substituir o i tá, cadê o i? O i, g, e aqui vai ficar g menos k sobre mvf. E como tá menos, a gente, quando ficar positivo, ele só vai inverter aqui. Então a gente vai ter que m sobre k ln de u, no caso só vai inverter aqui, de g e g menos k sobre m vf. Isso aqui ele vai ter relação, que ela fica igual com esse tempo final. E olha só, quando a gente vai ter isso aqui, que tem relação com, no caso vai ser a diferença desses ln's aqui, com a diferença de logaritmos vai dar o quociente, né, dos logaritmos. Então, a gente tem g sobre g menos o k sobre mvf, que no caso seria o próprio quociente. A gente tem isso aqui, o que a gente já chegou anteriormente, k igual a tf sobre m. E como tem um logaritmo aqui, a gente pode imaginar que se a gente for fazer isso aqui como expoente do número de Euler aqui, porque quando você eleva, tipo, e elevado ao log de alguma coisa na base e, você simplesmente vai cortar esse logaritmo, né, e assim como e
E você vai chegar que, então, fazendo isso, que o G sobre o G menos, no caso isso que descobriu, vai ser igual ao E elevado a KTF, no caso, o K vezes o tempo final dividido pela massa. No caso, você vai chegar nessa expressão aqui, que tá, no caso, sobre 1, e pode ainda inverter isso daqui para ficar mais fácil, porque o denominador tá mais complexo. Então, pra gente deixar ele mais simples, a gente só pode escrever que K menos K sobre M VF dividido por G é igual ao Euler elevado a menos, porque vai inverter o K vezes o tempo final dividido pela massa. No caso, você vai ter isso aqui, e você pode transformar multiplicando esse lado aqui. Você vai separar gravidade com gravidade e vai ficar, no caso, 1 menos K sobre mg, né? Porque você vai separando os lados, vezes VF, né? No caso, assim, você só vai separar aqui, né, nessas partes. No caso, vai ficar K sobre mg vezes VF. Isso vai ser igual ao Euler elevado a menos K vezes tempo final dividido pela massa. Agora, você chegou nesse resultado aqui, e você só pode jogar o Euler aqui pro lado esquerdo e jogar a parcela menos K sobre mg vezes velocidade final pro outro lado. No caso, jogando isso para lados diferentes, no caso menos KTF sobre m, que vai menos pro outro lado vai ficar mais, no caso da equação, vai ficar igual a K sobre mg vezes a velocidade final. E agora, se a gente for isolar isso daqui, isolar a velocidade final, a gente vai jogar isso aqui dividindo e também jogar isso aqui dividindo de novo. A gente vai conseguir ter isolado, peraí que eu vou ter destaque, né, aqui para a resposta, porque bastante serviço. Eu vou isolar a velocidade final. No caso, a velocidade final em função do tempo, né, que tem em função do tempo, vai ser massa vezes a gravidade sobre K, que eu vou jogar lá pro outro lado, dizendo vai inverter, multiplicando, que daí vai ter tirado a evidência mesmo, então vai ficar o 1 menos o Euler elevado a menos K vezes o tempo final dividido pela massa. Isso aqui seria a velocidade final em função desses outros valores, né? Em função da massa, da gravidade, da constante K, do 1, que parece um L, mas é um 1 isso aqui. E menos o Euler elevado a menos KTF. Então, agora que eu tenho que abrir mais uma folha aqui, que eu queria mostrar. Deixa eu ver, como é que eu consigo abrir a folha? Tá. Mas olha, acho que tem esse espacinho aqui que dá para mostrar como ficaria o gráfico, ó. Esse gráfico, se a gente for pensar, a gente tem que ele seria o 1 menos Euler elevado ao menos expoente. Então, Euler elevado a menos expoente, em vez dele ficar como se fosse assim, daí menos isso com menos expoente, daí 1 ele vai subir 1 para cima. E multiplicado por uma coisa, ele só vai alongar um pouquinho. Então, é como se ele fosse mais ou menos assim, ó. Esse gráfico, ó. Ele vai chegar num ponto que tipo, ele vai subir, ele vai ficar assim, ó. A velocidade, porque vai ter a força resistiva. E assim que, por exemplo, chegar num tempo assim, né? Então a gente vai ter que ele vai
estabilizar depois de bastante tempo, assim, tempo bem grande. Então essa foi essa questão sobre forças, né? Decomposição vetorial, mas a resolução dela, como tinha conceito de derivadas, teve que usar bastante essas integrais, assim, mas uma questão bem legal, assim, para aplicação à física. Então, causa de resistência do ar, depois fiz com a resistência do ar e descobri esse resultado. Então, essa aí foi a aula e beleza.